Tá mutado. Eita, tava disputado. Desculpa, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos bem no início, vamos hoje caminhar um pouquinho mais, tratar da questão 15 e 16. Então, nós pedimos a você aí o apoio, caso ainda não se inscreveu em nossos canais, que se inscrevam, curta, comente e também aí compartilhe. Participe dos estudos conosco. Os canais são Espiritismo em Kardec, do Eric, Kardec Tube do Michel e o Estudar Kardec do Lauro, que vocês vão encontrar dentro desses canais vários estudos aí para que você possa aproveitar bastante e conhecer bem o Espiritismo, tá bom? Eric, boa noite, passo para você, depois para o Michel. Michel, também boa noite e obrigado por mais uma noite de estudo aqui no canal Estudar Kardec, pessoal. Boa noite, é um prazer estar aqui e espero que com certeza será um excelente estudo. Muito obrigado. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Estamos chegando no fim do nosso primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Faltam aí 2 questões ainda sobre Deus. Vamos ver se depois a gente dá uma comentada para ver se o pessoal ainda tem algumas dúvidas. Evidentemente que a gente não esgotou o assunto, mas para nível de início, vamos ver se o pessoal captou bem as ideias gerais para a gente prosseguir. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a questão 15 e 16 do Livro dos Espíritos, ainda o capítulo 1 sobre Deus. É isso aí. Hoje, né, como nós estávamos conversando agora há pouco, Kardec Pedia está fora do ar, porque ele está em atualização. Acredito que logo, logo ele vai estar aí pronto para que a gente possa usar de forma mais eficiente. Mas nós vamos compartilhar aqui a partir do e-book, né, o Livro dos Espíritos no formato também de e-book. E aí eu passo para você aí, você ou o Eric, quem for ler. Eu posso ler. Só para o pessoal não confundir, Lauro, ali na legenda que está passando embaixo, está aparecendo hashtag 12 parte 2, mas é o estudo 13, tá? Só para o pessoal não ficar perdido. Mas entrando então na questão 15, nós estamos vendo sobre o assunto panteísmo, né? É o último assunto do capítulo sobre Deus do Livro dos Espíritos. A gente já viu aí o conceito de Deus, o que se entende por Deus para o Espiritismo. A gente já mostrou aí como é que os Espíritos tratam da prova da existência de Deus, né? A gente viu também características, os atributos de Deus, que são características, entendimentos nossos sobre Deus, mas um entendimento possível que a gente pode ter de Deus, né? Aquilo que ele tem que ser, que se ele não for assim, não seria Deus. Nós vimos que há um limite para entender Deus, que a gente não consegue entender de uma maneira completa, e que a gente só vai ter essa noção da natureza íntima de Deus na fase de espírito puro. Então, a gente viu as limitações na compreensão de Deus e a utilidade daquilo que a gente tem como informação dos espíritos. E a gente viu também qual é o diferencial do espiritismo quando vai tratar de Deus, já que o espiritismo ele ganha uma força a mais porque ele provou o espírito. Então, ao provar o espírito, Deus se revela de uma maneira muito forte. Hoje mesmo eu estou lendo um livro de um filósofo ateu, e ele é impressionante, né? Um filósofo moderno, e ele diz exatamente isso, que se houvesse uma vida após a morte, a crença em Deus seria um problema, não seria um problema, né?
Então, é justamente o que o Espiritismo resolveu. Claro que esse filósofo não conheceu o Espiritismo, mas quando eu coloco o espírito provado, quando eu mostro que há uma inteligência além do cérebro, eu tenho, então, Deus se revelando como uma consequência lógica, né? E agora a gente ainda está vendo aí as duas últimas questões sobre o panteísmo, que são propostas que se levantaram aí na história da filosofia, e eu vou ler a questão 15, comentar um pouco e passar para o Eric. A resposta é bem curtinha, então. Questão 15. Kardec pergunta: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? E aí os espíritos respondem, é uma frase só: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então aqui Kardec coloca propriamente o conceito de panteísmo, né? Um conceito de panteísmo em que ele vai mostrar o que é o panteísmo, né? É essa ideia de que o universo inteiro, né, inclusive a gente, né, nós seríamos partes de Deus. Todo o universo seria o próprio Deus. Deus seria a própria natureza, o próprio universo. Então, é como se a soma de todas as partes do universo seria Deus. Nós seríamos, então, cada um de nós, uma partezinha de Deus, né? E aí os espíritos respondem de uma maneira bem curta, que é uma ideia justamente mostrando o limite, né? A dificuldade que o ser humano tem de entender Deus, então ele acaba por tirar conclusões se colocando como o próprio Deus, né? Então a gente vê que ao longo da história a razão humana ela foi tentando entender o que seria Deus e tirou algumas conclusões equivocadas. Seja a conclusão de que Deus não existe, que é um extremo, seja a conclusão de que, bom, Deus existe e nós somos uma parte de Deus. Então, vejam que a razão ela vai tentando, à medida que ela vai se desenvolvendo, compreender a divindade. A gente viu que, para o Espiritismo, isso não vai ser possível, essa conclusão, porque se eu colocasse o universo sendo Deus, nós teríamos um Deus material. E lembra que a gente viu que um dos atributos de Deus é imaterial. Então, logo, não pode ser Deus. Lembra que a gente disse que os atributos serviriam de critério. Então, uma vez que a teoria panteísta coloca Deus como um ser material, ela contradiz o critério dos atributos. Logo, ela não pode ser verdadeira. Então, os espíritos vão deixar muito claro. Para o espiritismo, nós somos criação de Deus. O universo é criado, causado por Deus, mas não é Deus. É uma distinção que a gente tem que fazer entre a obra e o Criador. A gente não pode confundir Criador e obra, deixando isso muito claro. Claro que, quando a gente pensa assim, de uma maneira racional, é mais fácil de entender isso, né? Mas é um pouco fácil de entender como é que o ser humano chegou nessa conclusão equivocada do panteísmo. Porque à medida que aqui a gente vai refletindo sobre o que seria Deus, e a gente pensa, por exemplo, vamos pensar na ideia do espírito puro. O espírito puro que tem o grau máximo de evolução. A gente fica pensando como que o que é essa individualidade, o espírito puro, né? Então a imaginação ela tende, se eu não tenho os atributos que o espiritismo apresenta,
eu tendo